Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Antes de apresentar a linda convidada de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. É uma assinatura mensal de fotos. Então, nós fazemos um plano mensal, enviamos todo mês fotos pelo aplicativo de celular, o WhatsApp, e recebemos essas fotos no conforto da nossa casa. E, gente, olha que coisa mais linda, mais fofa. A gente vai montando o álbum juntamente com o nosso pequeno e a nossa pequena, e é um momento, assim, muito especial. Também tem presente, né? Porque todo mês a gente recebe uma surpresa. E, assim, é um projeto que eu indico de olhos fechados, porque é um projeto que tem trago, assim, muita felicidade ao meu coração, ao coração da minha família. E você, que é ouvinte do podcast Mães e Abraços, tem um brinde especial. No primeiro mês da assinatura, você ganha 10 fotos adicionais. Então, menina, não perde tempo. Vai lá no perfil da Mamãe Elefante no Instagram e faça a sua assinatura também. E agora, eu queria convidá-la para brilhar no palco do Mães em Abraços. Lígia Coimbra, minha querida, muito obrigada por estar aqui. É um grande privilégio, uma grande honra te receber. Chega mais, se apresente e compartilhe o seu coração aqui com a gente. Ah, que fofa, obrigada. É uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês. Me senti honrada, me senti olhada. Uma delícia. Bora conversar um pouquinho. Eu conheci a Lígia nesse livro aqui, ó, Educação Consciente. E eu vou confessar para vocês que depois que eu li o capítulo, eu fiquei assim encantada e eu falei, não, tem que ler novamente. E aí eu li de novo, e aí eu tirei foto e mandei para a Deise e falei, prima, olha isso, porque é maravilhoso. Nesse capítulo ela fala sobre a educação não violenta, né? E uma das coisas que mais me chamou, uma frase que mais me chamou a atenção, Lígia, e eu queria compartilhar, é que você começa o seu capítulo dizendo assim: o objetivo dessa conversa não é de trazer culpa por seu presente, nem ressentimento com seus antepassados, e sim acender uma luz para que você possa escolher conscientemente como agir em suas relações, ao invés de reagir. Como que é isso, Lígia? Então, Kaline e Deise, eu acho que quando até que a gente inicie o nosso processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de amadurecimento mesmo, como pessoas, como mulheres, como seres humanos, se a gente não inicia esse processo, esse olhar para a gente mesmo, a gente meio que reage, nós não somos protagonistas dos fatos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. A gente fica meio que igual uma pipa voando com o vento. E eu acho que a gente tem também dentro da gente um modelo automático em que, se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba replicando somente aquilo que a gente recebeu, né, dos nossos pais, dos nossos avós. E como eu falo, né, no livro, assim, eles deram o nosso melhor, eu não tenho o melhor deles, né? Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Mas hoje, né, o que a gente entende, a sociedade está diferente, as nossas crianças nascem diferentes. Eu acho que a gente tem que tomar posse, né, aproveitar o que a gente recebeu como se fosse um terroir, uma terra, um solo fértil, e daquilo fazer nascer quem nós somos, né, plantar a nossa semente, quem a gente escolhe ser como mães, como indivíduos. Então, não ser somente resultado de uma conta pronta, né, e sim a gente ser fator de soma, de multiplicação,
Então, acho que é o tomar posse mesmo, né, de quem nós somos, agradecer o passado, aproveitar e planejar o futuro, estrategicamente. Quem eu quero ser como mãe, né? O que eu quero que meu filho tenha, quais são os recursos que eu quero desenvolver como ser humano no meu filho, qual a lembrança que eu quero que ele tenha de mim. Então, isso tudo pode e deve, ao meu ver, ser planejado, né? Então, a gente planeja tanta coisa nessa vida, como é que nós não vamos, né, não vamos planejar aí a nossa maternidade, como é que nós vamos educar e formar os nossos filhos? Então, não é instintivo, né? Isso que eu estava falando para a Deise antes da gente começar. Para mim foi um processo muito doloroso, muito assustador ter contato com a minha sombra, com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade. Mas tô aqui, tô sobrevivendo, como todas nós aqui, a gente dá o nosso melhores, dias piores, e não espero perfeição, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, um trabalho de construção, de autorrespeito, de olhar para os nossos filhos, né? Olhar para nós mesmos. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Elígia, fala pra gente quando foi que você teve o primeiro contato com a educação positiva e com essa necessidade de autoconhecimento para educar os filhos? Menina, quando o meu primeiro filho nasceu, eu lembro, eu trabalhava, eu sou dentista, sou cirurgiã dentista de formação, e eu trabalhava no programa de saúde da família. E naquele tempo, há 16, quase 17 anos atrás, a licença maternidade era 4 meses só. E, cara, a minha mãe naquela época morava no Rio de Janeiro, a minha sogra de outra cidade. Quando eu engravidei, eu nem tinha funcionária fixa na minha casa, só tinha uma diarista. Então, eu contratei uma pessoa no final da gravidez para ver o que eu ia fazer. E quando eu tive que voltar a trabalhar, botar o meu filho com 3 meses e meio num berçário, ele ficava meio período. Foi uma dor que eu senti, assim, eu não consigo nem explicar, foi quase um trauma. Tanto é que na gestação da minha segunda filha, eu deixei o trabalho público, eu não voltei, porque eu queria ter o meu tempo. E aí eu percebia, assim, um movimento das pessoas, da minha mãe, da minha sogra, de muito estranhamento. Como assim? Minha mãe falou assim para mim, quando você tinha 40 dias, eu voltei a trabalhar. Qual que é o drama? Minha mãe nunca me amamentou. Ela, sabe, assim, e a força que eu fiz, eu amamentei meus 3, mas, de novo, não foi instintivo, tive que batalhar. E, assim, aí eu percebia que eu falei, nossa, tem alguma coisa aí que não tá certa. Além de tudo disso que a minha mãe tá me mostrando, né, deve ter muita coisa aí que aconteceu na minha educação, na minha formação, que eu não quero replicar. Da mesma forma, né, que eu me permito sentir. E aí o meu puerpério, como eu entrei em contato com a minha vulnerabilidade, me permiti viver aquilo tudo de maneira muito intensa, a minha mãe achava que eu estava com depressão pós-parto. Chamou meu marido para conversar, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, e não era, não era. É que ela não estava, eu fui criada no meio de mulheres muito fortes, a gente estava conversando sobre isso, mulheres eficientes, eficazes, uma energia muito yang, e aí, quando eu entendi, eu falei, nossa, deve ter muita coisa para eu conhecer, eu desconheço, não quero replicar. E aí eu vou ter que estudar, porque eu não tenho referência. O que eu tenho, eu não vou querer replicar, não exatamente. Né? E aí, mas da onde que eu vou tirar isso? Na cartola? E aí, até eu estava conversando com a Deise antes, como eu sou uma nerd assumida, eu fiz só faculdades públicas, eu sou do tempo que não tinha internet, que para você fazer uma monografia, para você fazer trabalho, para você estudar, você ia na biblioteca, imprimia arquivos de artigos científicos, então era assim,
máximo, quando o Pedro nasceu, tinha um pendrive, que aqui tem biblioteconomia na Unesp de Maria. Eu ia com o meu pendrive lá, e eles, disquete, imagina, gente. E aí, livros, assim, não tinha Amazon. Então, era um pouco, a parentalidade naquele tempo, né? Ninguém falava disso 17 anos atrás. Então, foi estudando, comecei com o Winnicott, aí eu fui para Bowlby, criação do apego. Então, eu fui fundo, sabe? Fui na raiz dessas teorias, vamos dizer assim, né? E aí eu fui me encantando, fui me apaixonando, fui me desconstruindo, inclusive como pessoa, né? Para entender e para me abrir, né? Para novas possibilidades. Às vezes eu não dou conta, como a gente estava conversando, mas eu tento. Então foi assim, foi em nome do não querer replicar e também não saber o que fazer. Aí fui buscar, né? Fui buscar informações. Linda, uma história de muita coragem. Eu sempre falo aqui que cada conversa que a gente tem nesse podcast, a gente recebe vários convites. E a Lígia contou uma pequena parte de um convite que ela recebeu, porque às vezes a gente recebe esses convites, né, Lígia, de se conhecer mais, de se aprofundar na nossa própria história, e nesse desejo de fazer diferente, e a gente não tem coragem de abraçar, porque por uma série de fatores. Mas que bom que você recebeu esses convites e você tem abraçado a vida. Isso é vida, né? E eu gostaria de te perguntar em relação ao que é uma educação não violenta. A gente sempre fala sobre isso aqui, mas a gente sabe que é um conceito tão diferente do que a gente recebeu. E eu tenho a sensação de que a gente tem algumas que a gente precisa repetir, falar no tom de azul, no tom de rosa, no tom de, sabe assim, em vários tons, para ver se a gente consegue entender mais profundamente o que significa. E, na sua opinião, e de acordo com a sua trajetória, o que é oferecer uma educação não violenta? Então, às vezes eu olho para a sociedade, assim, chega a ser engraçado. Porque a gente planta violência, e a hora que a violência nasce e brota e frutifica, a gente se espanta. Então, aí, nossa, o bullying, nossa, agora essas situações tristes nas escolas, né, assim, essa violência explícita, vamos dizer assim, mas quando você olha na linha da nossa sociedade, na forma como as crianças são olhadas, são tratadas, são criadas no seu núcleo familiar, como elas têm contato com o amor fundamental, a conta não podia ser diferente. A nossa sociedade, ela é um conjunto de pessoas que estão criadas de uma maneira extremamente violenta, praticando violência o tempo todo. E aí, então, o que é criar, né, um filho de maneira não violenta? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é tomar consciência e olhar com um microscópio. Porque tem muitas coisas que a gente faz dentro da nossa casa, com os nossos filhos, que a gente não identifica como violência. Né? Porque parece... Eu até fiquei meio... Confesso, quando eu fui escolher o capítulo do livro, o título, eu até conversei com uma das organizadoras, porque é difícil uma mãe olhar assim e falar assim, eu nem vou ler esse capítulo, porque eu não sou violenta. Eu não bato no meu filho. Porque isso hoje, né, a gente já nem discute mais. Ainda bem, chegamos nesse ponto. Mas é como se a violência parasse aí. E aí eu acho que é olhar de microscópio, sabe? É você se observar. E são pequenas coisas. Pequenas coisas. Você ser irônico com uma criança é violento. A criança não compreende aquilo. Você desvalorizar o que uma criança sente é violento. Não foi nada. Para de chorar. Nem tá doendo. Você tratar uma criança como um mini adulto
A criança não pensa, não sente, não vê o mundo como a gente vê. Não é para ser assim. E a gente exigir isso da criança é violento. Você desrespeitar a criança como indivíduo é violência. Porque o que mais me apavora é que a criança, ela não deixa de amar o pai e a mãe. Ela deixa de amar a ela mesma. E quando ela deixa de amar a ela mesma, tudo parte da gente. Em qualquer posição filosófica ou religiosa, espiritual que você vá, ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não se olha, você vai replicar essa violência. E nós temos pessoas que, sim, hoje eu vejo a sociedade que são pessoas que muitas vezes não têm o que perder, porque elas não têm nem elas próprias. Elas não têm a si mesmas. E aí vira a gente parece que a gente está vivendo na era da barbárie novamente. Porque as pessoas não têm a si mesmas. Então é o famoso fulano não tem o que perder. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Então acho que é isso, é olhar de microscópio, é identificar a violência, as pequenas violências, né, que a gente comete. E depois estar disposta a ir para cima. Né. Eu não estou ouvindo, meninas. Ainda agora? Agora sim. Eu trabalho no CRAS, e aí ontem tinha 3 técnicas atendendo. E era o meu último atendimento do dia. Chegou a mãe com um filhinho no colo, mais ou menos de 1 ano, uma adolescente de 11 anos e o pai. E na hora que eles entraram na sala, eu senti uma tensão. Eu falei, alguma coisa de grave está acontecendo aí com essa família. E aí eles falaram que eles estavam voltando da escola e resolveram passar no CRAS, porque lá na escola disseram para eles que o CRAS poderia ajudar. E aí aquela família, aí no primeiro momento, me veio assim de pedir a adolescente de 11 anos para sair da sala, para eu conversar com os pais e depois conversar com ela. Mas aí eu senti na hora de deixar. E aí eu não falei nada, eu permiti que ela ficasse. E aí eu falei com a família, né, qual que era o motivo, por que que eles tinham ido lá. E aí eles começaram a falar. O pai falou assim, olha, eu tô cansado, eu trabalho muito para dar, né, para sustentar a minha família, mas fulana, a adolescente de 11 anos, não valoriza, só me dá trabalho, tem sido um problema, um estorvo na minha vida. Eu só tenho 33 anos e eu quero viver a minha vida. Eu não quero ficar parando, saindo do trabalho para ter que ir na escola, porque a minha filha bateu na professora, ou porque a minha escola matou aula, ou porque agrediu uma coleguinha. Eu não quero isso. Então, eu vim aqui porque eu já não sei mais o que fazer, entendeu? E aí a mãe, ela também começou a falar, e ela começou a comparar a menina, né, com as outras adolescentes, as filhas, né, da amiga dela, que não traz problema, e que ela já estava cansada. E aí eu fiquei escutando aquela família, escutei, e eu vi o tanto de violências verbais, né, psicológica, que aquela mãe e aquele pai estavam cometendo contra aquela adolescente, na minha frente. E aí o pai, eu lembro que ele falava assim, olha, a gente não bate, nem coloca de castigo, você sabe por que não adianta, né? Essas coisas, agora que ela já está grande, não adianta mais, né? E aí a gente não sabe, porque a gente dá tudo para essa menina, a gente faz de tudo para essa menina. E olha o que essa menina devolve para a gente, só problema, né? É um estorvo. E ele repetia isso, e aí, na hora que eles acabaram de falar, eu falei assim, olha, vocês vieram aqui porque vocês acham que ela precisa mudar. Mas eu sinto dizer para vocês que quem precisa mudar são vocês. Olhem o tanto de violência, né, invisível, violência verbal, como vocês são cruéis, como vocês são duros nas palavras, né, com a sua filha.
Olha o tanto de violências que vocês estão cometendo. Você não bate, você não castiga, mas você mata com as palavras. Como você acha? E nessa hora, a menina começou a chorar. Nessa hora que eu falei, como você acha que ela está se sentindo agora, nesse momento? Escutando de que ela é um problema na vida dos pais, de que ela é um estorvo para os pais. E aí, depois, né, da gente conversar, das orientações, do encaminhamento para acompanhamento psicológico da família, a mãe virou para a filha e falou assim: é a sua última chance, viu? Aí o pai. 11 anos. 11 anos, é a sua última chance. E o pai falou assim: depois disso, vou lavar minhas mãos. Aí, na hora, eu falei: meu Deus, eu falei, mas não adiantou de nada. Parece que entrou aqui e saiu aqui. Aí ela falou assim: você acha que a gente tem que melhorar? Melhorar em quê? E eu falei com ela assim: você se acha uma mãe amorosa, empática, que escuta sua filha, que respeita sua filha? Ela falou assim: se eu não fizer o que eu faço, ela vai cagar na minha cabeça. Eu falei: você já tentou fazer diferente? Aí na hora eu falei com ela assim: a sua filha gostaria de ter escutado de vocês, não a sentença é a sua última chance, mas ela queria ter escutado: eu estou com você até o fim. Nós vamos sair dessa. Gente, é isso que a Lígia está querendo falar para a gente, compartilhar aqui hoje. A violência, ela está nos detalhes. E a gente precisa observar esses detalhes, porque muitas vezes a criança, ela reage e os pais falam: eu não sei o que aconteceu, eu sou tão amorosa com a minha filha, eu não bato, eu não grito, né? Tá tudo tão perfeito na nossa casa, a gente cuida tão bem dela, a gente dá de tudo para essa menina. Não estou entendendo por que essa menina está reproduzindo violência, não estou entendendo. Com quem que ela está aprendendo isso? Ela aprendeu em casa, ela só está reproduzindo aquilo que ela recebeu. Muito triste, né, Lígia? Muito triste, muito triste. Eu estava até comentando com a Daisy antes que eu tenho um perfil de adolescentes também. Convido vocês a conhecerem, porque eu tenho 2 filhos adolescentes, né? E como a minha trajetória é muito orgânica, é muito em meu nome mesmo, confesso. Então eu tive que entender que o jogo tinha mudado, né? Porque muda. Não dá para continuar jogando o mesmo jogo com filhos adolescentes. Então, não é mais difícil, mas é diferente. É diferente. Lígia, talvez para uma mãe que está no começo dessa jornada, essa questão de ter consciência da violência, consciência do quanto a nossa história ela é materializada na maneira como a gente lida com os nossos filhos, seja algo muito difícil de entender. Até mesmo essa questão da dor. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, será que essas mães que nos escutam, elas entendem por que a consciência da nossa própria história e do quanto nós somos violentas traz dor? Será que essa relação é clara na cabeça das pessoas que nos ouvem? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como que a gente pode deixar de uma maneira muito clara como que é esse desenvolvimento dessa consciência? Você falou sobre a sua história, né? O seu movimento. Mas o que essas mães que desejam fazer diferente quais passos elas podem dar para que essa janela se abra? Então, até no livro, né, eu comento sobre isso. A gente tem que ter a consciência, a gente depois tem que ter a vontade e depois a gente tem que buscar recursos, né? Porque às vezes a gente para. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que vai ficar fazendo barulho. Às vezes a gente para o processo porque você fica pensando: nossa, como é que eu vou chegar lá? Eu não sei o que fazer. Então eu desisto. Olha que triste é você desistir de um filho. A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito. Você não pode desistir do seu filho. Por que você não tem recursos? Vai buscar.
eu costumo falar isso, e às vezes soa meio duro, principalmente com os pais de adolescentes. Você não sabe o que fazer com seu filho, problema seu, não é dele. Não é um problema dele. Se você não sabe o que fazer, é um problema seu. Vai buscar o que fazer, e como fazer, né? Então, você jogar isso para as costas do seu filho, porque ele é difícil, porque ele é nervoso, porque ele é preguiçoso, porque não ajuda, não ajuda, né? Então, eu acho que são esses 3 passos. É a consciência, a vontade, porque você ter a consciência, mas tem gente que ainda, eu brinco que ainda tem poste fazendo xixi no cachorro, que ainda acha bonito ser feio, né? Porque tem gente que tem a consciência da violência e quer continuar, não tem a vontade de mudar. É a geração mimimi, né? O povo fala muito aí hoje, só que ninguém vê o percentual de adoecimento da nossa sociedade, de pessoas doentes buscando, né, com ansiedade, com depressão. Os números são assustadores. E o Brasil é um dos países que, né, onde o nível de ansiedade, as pessoas que usam medicação, que síndrome do pânico, a gente está, assim, os nossos números são campeões, olhando a nível de mundo. Aqui eu sou muito ruim de número, eu não vou citar aqui para não errar, mas a gente está lá no alto. Então, não está tudo bem, né? Então, a gente precisa ter essa vontade de fazer diferente, entender que é aqui que começa, não é lá com 40 anos, que a gente vai ter a crise da meia-idade, e aí começa a tomar um monte de remédio, aí pressão alta e relacionamentos destruídos na metade da nossa vida. É agora, é aqui, né? É na base que a gente tem que mexer. E depois ir buscar profissionais. As escolas, elas têm suporte, mesmo as escolas públicas, né? As, tem as pedagogas, tem as psicólogas. Então, buscar rede de apoio com pessoas que você se identifica. Sempre tem aquela amiga que é uma mãe que você olha e fala, cara, como eu queria ser uma mãe que nem ela. Sempre tem. Pode observar. Observa na sua rede de contatos. Não estou falando de rede social, porque rede social é o meu trabalho, mas aquilo lá não é tudo verdade, não. Estou falando de verdade. Quando você vê uma mãe passando um perrengue, aquela sua amiga que, né, que sabe abaixar, que sabe conversar com a criança, que tem aqueles filhos que você fala, nossa, como é que ela conseguiu isso? Conversa com ela. Conversa com ela. Porque ela é uma pessoa de verdade, que você respeita, que você viu o resultado. Se você não gosta de ler, escuta podcast. Eu gosto muito de ler e de escutar podcast, mas se informe, busque ativamente. E na internet, novamente, tem muita gente que fala coisas que não servem pra gente. Não é que tá certo, não é que tá errado, tem muita coisa esquisita, mas use o seu filtro, o seu bom senso. Se aquilo bateu esquisito, para de seguir. Não, dá um follow, aquilo não existe. Não existe dentro do seu universo. Tira, simplesmente sai fora. Se é uma coisa que está te fazendo mal, mesmo que seja, a gente estava conversando sobre isso antes, mesmo que sejam pessoas famosas, mesmo que sejam pessoas que bastante gente gosta, que bastante gente segue, aquilo não está te fazendo bem, sai, busca outro, busca um caminho. Né? E hoje em dia, com tanta facilidade, gratuitamente, olha o trabalho de vocês, olha o que vocês fazem, né? Aqui com Mães e Abraços. Então, assim, quando você se abre para buscar recursos, você vai encontrar o seu caminho, né? Então, você vai descobrir que aquela pessoa que fala tanto sobre aquilo, é disciplina positiva. Eu gostei, eu vou estudar mais. Isso aqui é comunicação não violenta. Gostei, vou estudar mais. Então, você vai devagarzinho, você vai encontrando o seu caminho. Sem polaridade, né? Sem dedo apontado, sem isso está certo, está errado, porque quando você aponta ali, tem 4 aqui, né? E a rigidez, e as cobranças, e a culpa. Vai devagar, é um processo de melhoria diária, constante. E eu acho que filho é uma grande oportunidade que a gente tem de crescer, né? De virar gente.
Eu recebo, né? Você também, com certeza, deve receber muitas mensagens de mães e até amigas minhas, né? Falando assim: eu tô com um problema com meu filho, minha casa tá um inferno, uma confusão. O que eu faço? Querendo uma dica, que é 3 passos, faz isso e aquilo, né? Tipo assim, é uma dica que eu vou aplicar com a criança ou adolescente e ele vai reagir favoravelmente, né? Sem eu precisar me envolver no processo, entendeu? Se eu precisar mudar, né? Quem tem que mudar e transformar é só o outro, eu não, tá tudo certo comigo. E aí, às vezes, eu encaminho um episódio do podcast, encaminho uma live, encaminho um curso no YouTube, livros, aí daqui passa um tempo, daqui a pouco chega a pessoa de novo. Ô, Kaline, é porque a minha vida tá um inferno, com o mesmo discurso. É que minha vida está um inferno, para tomar banho, para ir para a escola, aquela confusão, não sei mais o que fazer, Kaline, misericórdia. E aí, de novo, eu falo com ela, olha, você não tem recurso, sua caixinha de ferramenta está vazia, você tem que buscar repertório, minha filha. Boa, Você está com um problema lá na sua casa com a torneira, tem até uma caixa de ferramenta, mas não tem ferramenta dentro dela, como é que você vai fazer? Boa, é isso mesmo. Ô, Lígia, beleza, encaminho tudo. Só falta pegar o livro, assim, da Jenny Nelson e falar, toma, lê. Daqui a pouco, passa o tempo, lá vai ela de novo com o mesmo discurso. Gente, quem não aprende hoje, na era da informação, é quem não quer. Entendeu? Então, a Lígia tocou num ponto muito importante, que você precisa de 3 coisas. E qual dessas 3 coisas? Em qual etapa que você está? Qual degrau que você está? Você está no degrau da consciência? Poxa, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em parentalidade não violenta, em violências invisíveis. Eu não sabia que eu criticar o meu filho, comparar, eu estou cometendo uma violência. Talvez você esteja no primeiro passo, que é da autoconsciência. Talvez você já está no segundo, você já tem consciência de tudo, dos seus próprios comportamentos, da sua dinâmica familiar, né? E aí só falta um pouco de força de vontade, de falar assim, eu quero mudar essa realidade que eu vivo, eu quero construir com meu filho uma relação de segurança, uma relação duradoura, uma relação respeitosa. Ou você está lá no terceiro momento, aqui com a gente, né? Eu quero aprender, eu quero beber dessa fonte. Então, tá aí, gente, tá aí disponível. Vamos beber, vamos nos saciar, vamos nos transbordar, né? De conhecimento, de autoconhecimento. Vamos viver essa transformação para a gente poder transbordar isso na vida dos nossos filhos e em todas as nossas relações. E sabe o que é interessante, Kaline? Que as coisas não acontecem como se fosse uma escada estruturada. É como se fosse, né? Eu sinto nesses 16, 17 anos que eu estudo parentalidade, quanto mais informação você tem, a sua consciência ela vai ampliando. Então, na verdade, a gente sempre está nas 3 etapas. Porque às vezes, você entra em contato com alguma informação que amplia o seu nível de consciência para alguma coisa que você ainda não tinha sacado. Você ainda não tinha chegado ali, naquela gaveta, você não tinha aberto. E às vezes você abre a gaveta, sabe assim, já aconteceu com você? Você abre a gaveta, você fecha, você fala, nossa, não vai ser hoje que eu vou mexer aqui. Porque o dia que eu for mexer, eu vou precisar de um tempo maior. Ou eu vou precisar comprar um organizador, eu vou ver, fecha de novo, deixa ela ali. Entendeu? Então as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, conforme você está caminhando, né? Então você tem que estar aberto, tem que estar disposta. E eu brinco com as minhas crianças aqui, com as minhas alunas, eu falo assim, ó, a vida, nossos desafios, vocês já foram naqueles brinquedos, escape room, que é uma sala que você tem 60 minutos para sair? Vocês já participaram dessa brincadeira? Não. Aqui em São Paulo está muito na moda. Então, é como se fosse uma sala cheia de enigmas, de mistérios. Dentro da sala tem um tema, Harry Potter. Então, dentro da sala é tudo decorado com o tema Harry Potter e você vai descobrindo um enigma que liga para o outro, que liga com o outro, até o final você descobre a chave para sair da sala. Tipo então, um labirinto. Tipo um labirinto cheio de enigmas que você tem que ir decifrando, né? Tem que procurar pistas, é tipo um jogo de detetive que no final você encontra a chave para sair da sala. E eu costumo dizer que enquanto você não acha a chave, você fica nessa sala.
na parentalidade, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Se você observar, os seus desafios, eles não mudam. São sempre os mesmos. Às vezes você tem um desafio, não sei, de relacionamento. Sabe aquela pessoa que você vê que aonde ela vai, ela arruma confusão. Aquela pessoa que já terminou 1, 2, 3 casamentos. Aquela pessoa que sempre se vitimiza. Aquela pessoa que, sabe assim, então você nota, é muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para você. Mas se você observar, sempre tem um desafio que ele tá, é como se ele ficasse em pauta, é como se fosse o tema daquela sala. Como é que eu saio daqui agora? Né? E enquanto você não trabalhar, não descobrir a chave, você vai ficar ali dentro. Então, a vida, né? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio se desenvolver. E aí você vai nascer e morrer na mesma sala. Sério? Uau! Eu não sei nem o que dizer mais. Nossa, Deus! Eu tô aqui nem na análise. Vamos encerrar a sessão por hoje? Eu vou descer do trem, mesmo que o trem não pare, por favor. Ô, Lígia, tem uma frase no seu capítulo que você diz assim: passamos a vida lutando para nos tornarmos algo que lá no fundo não nos preenche. Somos completos desconhecidos de nossos sentimentos. E você fala que o amor incondicional é na sua concepção, é a raiz da violência, né? A raiz desse abismo profundo que nós vivenciamos. Fala um pouquinho para a gente, Lígia, sobre isso. O que a falta do amor incondicional causa na nossa vida, né? E como isso se transborda em violência, quais as consequências de não ter experimentado isso, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto, por favor. Sim. Eu vi, não sei se eu estou enganada, vocês me corrigem, mas que vocês estudam Alice Miller, né? Então, foi com ela, os 2 livros aqui, né? O Drama da Criança Bem Dotada, para quem quiser se aprofundar, e A Revolta do Corpo. Então, isso me despertou quando eu li esses 2 livros. Foi uma sala nova que eu entrei na minha vida, porque eu fui uma criança bem dotada, filha mais velha, né? Então, assim, aquela criança exemplar, comportada, que não deu trabalho. Mas, respondendo a sua pergunta, Daisy, você perde a referência interna em nome de querer agradar o outro. Esse é o ponto. Porque se você entende que o amor fundamental, que é o do seu pai e da sua mãe, né? As pessoas que te amam desde que você se conhece por gente, que te deram a vida, que você não tem dúvida do amor da sua mãe e do seu pai. É um tipo de amor que a gente não questiona. Às vezes a gente questiona a forma como eles nos entregam, mas você não duvida que seu pai e tua mãe te amam. Agora, quando a forma que a gente entrega esse amor não é incondicional. Eu te amo se, mesmo se os pais não falam, os pais demonstram. Eu te amo se você é bonzinho, se você dorme a noite inteira, se você come tudo, se você não me dá trabalho, se você tira as boas notas, se você me ajuda na casa, se você me ajuda a cuidar dos seus irmãos. Cada família tem um código de si. Se você for inteligente, se você for bonito, se você for magro. É loucura, mas existe, tá, gente? Eu trabalho aí, eu já atendi mais de 3.000 famílias. Existem códigos em cada família. E aí, às vezes, a pessoa entra, a criança, ela tenta se encaixar naqueles códigos, porque senão ela não faz parte. A disciplina positiva fala qual que é o grande, né, o que todo ser humano quer, qual que é, fundamentalmente, né, o desejo de todo ser humano, é se sentir amado e pertencente.
E aí imagina o quanto nós, as crianças, vamos dizer assim, os nossos filhos, ou nós, quando fomos crianças, não estávamos dispostos a pagar um preço altíssimo para nos sentirmos aceitos, pertencentes, amados, mesmo que aquilo não tivesse nada a ver com a gente. Então imagina uma criança que nasce numa família de artistas, por exemplo, e aquela criança, ela é matemática, é um engenheiro, uma criança que nasceu engenheiro numa família de artistas, de pintor, de músico, de bailarino. Imagina o quanto aquela criança não vai sofrer, vai se sentir toda errada. Primeiro, eu sou errada. A minha habilidade é errada, eu não gostar disso é errado, eu gostar daquilo é errado. Então ela perde a referência dela, ela não confia nela, ela não pode confiar, porque ela é errada. Ela precisa se adaptar. E aí, quando você parte para esse nível de adaptação, eu vou continuar usando esse exemplo da criança engenheira numa família de artistas, poderia ser qualquer outro, mas só para a gente entender. Essa criança nunca vai ser uma artista brilhante. Essa criança nunca vai ser realizada como uma artista. Essa criança vai ter que fazer muita força para ser uma artista medíocre, na média, que isso não é o talento dela. O processo, que não é fácil para ninguém, para ela vai ser extremamente doloroso. Aquilo não faz sentido para ela, porque ela está longe da natureza dela. Então, é igual o peixe, ele é ótimo nadando, mas a gente não pode pôr o peixe para subir em árvore. Só que isso não é só uma questão de performance, é uma questão de sentimento. É de você passar a sua referência interna, da sua essência, da sua natureza, para o outro. É como o outro reage, você vai se adaptando. E isso, no médio e longo prazo, nos adoece de uma maneira, muitas vezes, irresgatável. Eu já ouvi de várias fontes diferentes que uma das grandes origens da depressão é o distanciamento da nossa essência. E dependendo do nível de distância que a gente já tomou da nossa essência, a gente não consegue voltar. Não sem muito trabalho, e às vezes as pessoas ficam sem recurso. Para você sair do fundo do poço, você precisa ter tração, você precisa de recurso. Então, essa é a consequência do amor condicionado. É a criança abrir mão de quem ela é, da autorreferência, em nome do outro. E hoje é pai e mãe. Amanhã vai ser um relacionamento abusivo, vai ser um chefe, vai ser um vizinho, vai ser... E aí essa pessoa, ela é totalmente perdida. E, às vezes, é uma pessoa que vai se contentar com migalhas de afeto ou entrar em relacionamentos abusivos, porque é uma pessoa que, para ela se sentir amada, ela se adapta. É assim que ela foi criada. Ela precisa se adaptar para receber amor, admiração. Então, ao meu ver, né, e de tudo que eu tenho estudado, isso é devastador. Isso é devastador para a nossa essência, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e até para a nossa performance como profissionais, como parceiros, né? Como é que você vai construir um casamento pela metade? Esse papo é mentira, você tem que estar inteiro. São duas partes inteiras para formar um relacionamento. Não são duas metades. E aí eu acho que a criança, né, que recebe esse tipo de amor condicionado, ela tá sempre pela metade. Porque ela não consegue se preencher. Essa é a grande consequência. Muito triste. Muito triste. É, Montessori chama essa voz interior, né, de guia interior.
A psicanálise chama de desejo. Outros autores chamam de voz interior, de essência, né? Do ser essencial. Enfim, são diversas teorias sobre esse tema, mas todas elas concordam, né? E dão o mesmo significado. Que é você respeitar a criança. Tudo, gente, se resume no respeito à criança. Quantas vezes a gente silencia essa voz interior, esse guia interior, o ser essencial da nossa criança, né, por causa de valores morais, né? Às vezes por regras, por coisas assim que não faz sentido, né? Ou às vezes porque você foi silenciada, né, e você não sabe fazer diferente, você acaba silenciando o seu filho e a sua filha. Então, quando a criança, ela fala assim, eu tô com frio, e aí você diz, não, você tá com calor, não, tá calor. Ou o contrário, né? Quando a criança tá morrendo de calor porque ela corre, ela é cheia de energia, e você tá sentindo frio, então aí você coloca a blusa de frio. Não, mãe, eu não quero, não, mas você vai vestir a blusa de frio, porque lá fora tá frio. Né? Você vai comer brócolis, eu não quero brócolis, mas você vai comer, porque tem que comer brócolis. E aí vem com a chantagem, se não comer, não vai ganhar sobremesa. Gente, a todo momento a gente silencia essa voz da criança. Né? E aí, como a Lígia falou, a gente vai silenciando, até o momento que essa voz, ela para, ela para. Ela para de demandar, ela para de gritar, você entendeu? Ela para de existir. E aí você vive em função das outras vozes, em função do que o outro deseja, do que o outro quer, do que agrada ao outro. E aí você vai se esquecendo de si mesmo. Ontem aconteceu um negócio aqui em casa, gente, eu achei muito legal, queria compartilhar com vocês. Eu lavo o nariz do meu filho, né, quando ele tá gripadinho, com soro, seringa e soro, e ele não gosta. E aí, eu peço para ele surrar, para ele escarrar, né, mas não sai. Às vezes ele escarra bem pouquinho, assim, não sai. E aí ele passa a noite inteira tossindo, com aquele catarro no peito e não consegue dormir. E eu preocupada com isso, eu fui, esquentei o soro, morninho, peguei a seringa, fui para o banheiro, filho, vem cá, a gente vai ter que limpar, meu amor, a gente vai ter que tirar o catarro para você dormir melhor. E aí ele falava, mamãe, eu não gosto de seringa, mamãe, eu tenho medo de seringa, eu não quero soro, eu não quero soro. Naquele momento eu pensei assim, falar para ele assim, se você não vir agora, eu vou lhe pegar à força, porque a gente tem que tirar esse catarro para você dormir bem. Gente, veio uma força de dentro de mim para falar isso, mas na mesma hora veio aquela voz dentro de mim e falou assim, respeita o teu filho, respeita o que ele está dizendo para você. Ele está com medo. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, tudo bem, filho, você não quer, né? Você está com medo da seringa, tá bom. Então, como é que a gente vai fazer para tirar esse catarro? Aí ele falou assim, se eu escarrar assim, bem força, mamãe, ele sai. Eu vou fazer com bem força e ele sai. E aí ele fez com bem força, umas 3 vezes, e aí saiu o catarro. E aí, enquanto eu escovava o dente, ele foi deitar e eu fiquei escutando as declarações de amor que ele começou a me dar. Mamãe, eu te amo. Mamãe, vem para abraçar. Eu quero te abraçar. Mamãe, eu vou comprar um presente bem bonito amanhã para você. E se eu passar perto de um jardim, eu vou arrancar uma flor para te dar. Eu amo você, mamãe. Eu quero te abraçar. E eu comecei, gente, foi lindo. E eu falei, meu Deus, é tão simples o caminho, sabe? De se conectar com as necessidades da criança, de escutar a criança e de respeitar o que ela diz, o que ela pede, o que ela precisa. Gente, a criança, ela vai te conduzir. Confia no teu filho e deixa ele te conduzir pelo caminho do respeito, pelo caminho do amor. Que lindo, muito bom. Lindo. Gente, a gente está chegando ao final do nosso tempo.
Que conversa. Ai, mas já, gente? Passou tão rápido. Tenho que anotar aqui, ó, porque passa tão rápido que realmente, Ai, que se eu não anotar delícia e estar deixar na aqui com minha vocês. frente. Mas que conversa maravilhosa, Lígia. Eu quero te Verdade. agradecer por sua disponibilidade, por estar aqui inteira dessa forma. Nossa, muito obrigada mais uma vez por essa conversa, por ter esse pouquinho de você aqui com a gente nesse momento. Não é um pouquinho, não, eu digo pouquinho porque, assim, é Pouco tempo. rápido, pouco tempo, mas você esteve inteira e como foi uma conversa profunda. Eu te agradeço por sua profundidade, por sua coragem, pela sua verdade. E eu quero te convidar para se despedir do nosso público, das mães que nos escutam. O que você quer dizer para elas nesse momento? E depois também você pode dizer onde elas podem te encontrar, de que forma que você pode né, ser contatada, enfim. Deixe a sua mensagem final, por favor. Vamos lá. Primeiro, eu que agradeço, né, novamente a oportunidade. O que eu queria deixar assim para as mães é que não busquem a perfeição. Ser humano e perfeição é uma mistura que não combina. E muitas vezes a gente desanima porque você tentou uma vez, você tentou outra vez e não deu certo, você não queria gritar e você gritou, você sabia que tinha que respeitar o seu filho, mas você estava com pressa, enfiou o casaco nele, e aí não busca perfeição, busca melhoria, aproveita o processo, não desista, não desista. Se você desistir do seu filho, quem vai ser por ele? E o processo começa na gente. Os nossos filhos são nossos, eles vêm ao mundo através da gente, mas só tem uma pessoa que a gente consegue mudar nesse mundo. Nós. Se você está com problema com seu filho, olha para você. Se você quer resolver, olha para você. Com autocompaixão, com autorrespeito, respeitando seu tempo, as suas limitações, da onde você veio, comece em você. Bom, eu tenho um Instagram de infantil, de 0 a 5 anos, que é Lígia M. Coimbra, e eu tenho um outro trabalho com adolescentes, que é a Lígia Coimbra. A gente começou em novembro, já estou acho que com 16 mil seguidores, está bem bacana, eu tenho um e-book para mãe de adolescente, chama Socorro, levar o meu filho e deixar o adolescente. O que eu faço agora? Então, além do e-book, eu dou mentorias individuais, trabalho também com palestras, treinamento de equipes em escolas. A gente tem no meus Instagrams ali, tem um link que leva para o meu suporte, né? Ali a gente tem uma equipe, trabalhamos juntas, e é isso, é uma alegria para mim poder compartilhar, eu acho que não tem como, e a gente transborda, não é aquilo que nos sobra, é aquilo que nos falta. E é por isso que eu estou sempre na busca, sempre estudando e dividindo e aprendendo. Agradeço muito a nossa conversa aqui hoje. Tenho certeza que eu vou sair daqui com vários inputs, vários insights para minha vida, para minha maternidade, para o meu trabalho. Então, agradeço muito. Espero ter contribuído com vocês aí um pouquinho. Lígia, muito obrigada, viu, por compartilhar o seu coração com tanta profundidade e verdade. É essa sensação que eu tive aqui. Muito obrigada. Já vou acompanhar o seu perfil de adolescente que eu não conhecia e já vou compartilhar esse e-book gratuito para todo mundo. Boa. Porque, gente, a gente precisa ter um olhar sobre as crianças, mas a gente não pode esquecer dos nossos adolescentes, né? E às vezes é isso que acontece. A gente fala muito sobre infância, os pais, às vezes, né, se debruçam tanto sobre as crianças, mas acabam esquecendo dos seus adolescentes. E eles estão vivendo um novo nascimento e precisam também desse olhar amoroso, empático e respeitoso.
Muito obrigada de todo o coração. Obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanham, que chegaram até aqui o final. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Tchau!